Fala galera do Vascão, bora para mais um react, mais um videozinho top aqui do nosso canal, reagindo a mais um vídeo do SBT Sport Rio, trazendo as últimas do Vasco da Gama. Pedrosa não está no programa hoje, mas domingão tem Vasco e Vitória. Poxa vida, né? É um jogo que é para ser acessível, né? É um jogo que é para ser 3 pontos para o Vasco. Também tem maior reviravolta aí, caras querendo adiar o Campeonato Brasileiro pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu acho que só pioraria as coisas nesse momento, tendo em vista que existe um giro capital em torno dos estádios, prejudicaria muitas famílias. Eles têm que olhar por esse outro lado. Eu acho que seria mais fácil com helicópteros tirar esses jogadores, levar para outro lugar, pelo menos é a minha opinião, né? Levar para outro lugar, outras cidades, que eles possam fazer seus jogos aí. Infelizmente, não tem, né, para onde correr. Na minha opinião, seria melhor fazer isso do que paralisar todos os campeonatos, prejudicaria a Libertadores e etc e tal, né? Mas vamos ver o que a CBF vai fazer diante disso e vamos ver se vai ter jogo do Vasco mesmo diante do Vitória nesse final de semana. Na partida contra o Vitória, o Cruz Maltino segue em busca de um novo treinador. Depois desse VT, a gente vai falar sobre essa demora para decidir um novo nome para treinar o Vasco da Gama. Cadê? Na busca por recuperação, o Vasco corre contra o tempo para ter seu principal jogador em alto rendimento. Paê segue o planejamento do Departamento de Saúde e Performance do clube e deve estar à disposição para a partida contra o Vitória, no próximo domingo em São Januário. O francês voltou ao time após se recuperar de uma lesão no joelho direito, na derrota por 4-0 para o Criciúma, e ele não rendeu o esperado. A ideia do Cruz Maltino é de um retorno gradual ao time, em um momento turbulento da temporada. Ainda sem um novo treinador, o interino Rafael Paiva vai comandar novamente a equipe. E a gente tem que trabalhar, não tem o que fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se organizar, a gente tem que acreditar, a gente tem que dar a resposta contra o Vitória, e é isso que a gente vai trabalhar para fazer. O Cruz Maltino está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas 3 pontos, e vem de uma sequência de 4 derrotas seguidas na competição. Vene Casagrande, sobre esses nomes, o que está acontecendo no Vasco em relação a treinador? Olha, pelo que eu sei, tá? Na ausência do Lucas Pedrosa, ele sempre fala comigo, Esse trabalho é teu? Agora? Continua apurando o Vasco aí, pelo que eu sei. Por exemplo, o Pesolano, um nome que vem sendo muito ventilado no Vasco. Não procede, não é a ideia da diretoria vascaína tentar a contratação desse treinador, embora ele tenha trabalhado com o atual dirigente do Vasco da Gama lá nos tempos de Cruzeiro, mas não é um nome que está na mira do Vasco da Gama e, pelo que eu sei, o Vasco está mirando treinador estrangeiro. A ideia é contratar um treinador estrangeiro e a gente sabe que lá na Europa, por exemplo, agora é reta final da temporada. Então acredito eu que o nome do novo treinador do Vasco seja revelado pela diretoria após o término na Europa. E aí a gente vai saber quem é. Pelo que eu sei, por exemplo, o português Álvaro, que o próprio Pedrosa já havia mencionado aqui, é um nome que interessa muito, existe essa negociação e agora é esperar, não tem como. Mas a informação que eu tenho é que o Pesolano não está na mira. O Pedrosa trouxe antes de viajar que tem uma pequena lista, uma lista pequenininha, com alguns nomes só de treinadores estrangeiros. Ele falou short list. Porque ele estava treinando já ir para a Inglaterra, que ele estava na Inglaterra. Só que o Vasco não pode esperar. Não tem como ficar esperando que um não, novo treinador, Flavinho? Mas porque está na como zona de faz? rebaixamento do Campeonato Brasileiro, gente. Vai jogar quem? contra o Vitória agora, um jogo que já tem área de decisão, porque o Vitória é outro concorrente direto ali na zona de rebaixamento. O Vasco tem 3 pontos só. Joga em casa, diante da torcida. No último jogo em casa, perdeu de 4-0 para o Criciúma. Será que tem como segurar 2, 3 meses o time se afundando para achar um treinador? Eu acho que a situação é mais urgente. Eu acho que tem que partir para um técnico imediatamente para melhorar essa situação do Vasco, porque de repente chega daqui a 3 meses e aí fica naquela complicação, acorda já no pescoço para lutar, aí fazendo aquela matemática maluca, tem 10 jogos, tem que ganhar 9. A gente já viu esse filme, né? Vai ter que correr com esse técnico, definir logo isso. A não ser, o Guardiola, vem, espera o Guardiola, tudo bem, mas um treinador comum? Eu não vou deixar fazer isso no meu amigo Lucas Pedrosa. Olha o que o Luan Bantolon, que é
vascaíno, Luan Rodrigues. O Vasco contra o seu maior adversário, Vitória. No Campeonato Brasileiro não deixa de ser verdade. Olha, eu vou... Tem que conseguir um triunfo nesse domingo. Eu vou dizer um cara que tá empregado, mas que eu acho que combinaria muito bem para essa situação do Vasco da Gama. Mas eu acho que não é perfil de SAF, nem eu acho que o que o Vasco busca, mas a minha pequena e humilde opinião, o Jair Ventura seria um bom treinador para essa situação do Vasco da Gama. Se a gente está pensando em treinador brasileiro. Ele já está bem empregado, mas ele é um cara que, nessas situações adversas, ele é um cara que consegue conduzir muito bem, gerir um elenco, trazer um jogo mais bem defensivo, que é o que ele faz, porém muito efetivo. Um jogo com transição rápida. O Jair tem uma facilidade de gerir esses momentos. É muito interessante o Jair Ventura. Mas, Fernandinha, a gente precisa mencionar aqui 2 fatores importantes. Vamos lá. Primeiro, a 77 vem mostrando que, financeiramente falando, não está muito disposta a investir, tanto é que até está atrasando o pagamento ao Atlético Paranaense da compra do volante Hugo Moura. Outro ponto. Qual treinador, por exemplo, você citou o Jair Ventura, que está muito bem empregado lá no Atlético Goianiense. Qual treinador vai deixar um trabalho certo para enfrentar essa confusão que está sendo o Vasco da Gama? Essa é a verdade. Hoje, trabalhar no Vasco é um risco muito grande, porque você não sabe o que vai encontrar. Olha como o outro treinador foi demitido, o Ramon Dias. Até demissão de treinador no Vasco da Gama se tornou bagunça. E a gente está falando de um clube que tem SAF, e ultimamente o profissionalismo não vem sendo o ponto positivo lá no Vasco da Gama. A verdade é o seguinte, o Vasco enfrenta um momento muito conturbado dentro e fora de campo. Tanto é que a gente vê um presidente, que no caso é o Pedrinho, que não fala a mesma língua da 77 Partners, que hoje é dono de 70%. É uma confusão danada. É torcer para o Vasco da Gama. A gente brinca aqui, bota a musiquinha, mas estamos falando de um clube gigantesco. Antes mesmo do Pedrosa sair de férias, a gente teve até uma DR sobre isso, porque eu acho muito pouco... Eles tiveram várias ultimamente. Eu acho muito pouco o torcedor vascaíno. Sério, foi de verdade. Mas eu acho muito pouco o Vasco pensar assim. O Vasco é um time enorme, gente. Olha a torcida do Vasco. E aí vai permitir isso novamente numa temporada? Ano passado foi assim, o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro estava rebaixado, alguns minutos no caso. E vai ser assim de novo em 2024? Eu acho que algo precisa ser feito. E aí, só contratando no meio do ano, agora nessa janela, para evitar essa briga, para não cair. Hoje eu olho o elenco do Vasco e não vejo uma saída. O elenco que tem hoje, o Vasco luta para não cair. Não luta na parte de cima da tabela. Tem a janela do meio do ano para tentar mudar esse cenário. Com esse elenco aí, se não contratar, vai brigar para não cair. O negócio é ter a janela é uma coisa. Você querer contratar tem grana, na janela, libera oportunidade. ter dinheiro para contratar na janela, mas só vejo a solução, certo. tem Olha que chamar jogador. Senão, com esse elenco não é técnico que vai fazer mágica ali. Com boa tarde para quem está chegando do Pli, hein? Fala e eu acho que o Vasco contratou mal, né? Porque as principais contratações ficam no banco de reservas. Para analisar isso. O Adson fica no banco de reserva. O próprio João Vitor, um zagueiro que foi contratado a peso de ouro, um baita investimento feito na gestão do Alexandre Matos, eventualmente fica na reserva também. Então, assim, além de não contratar muito e quando contrata, contrata mal. E a gente está falando de um clube que investiu pesado, gente. Só investiu menos que Corinthians, Flamengo e Botafogo. É o 4º clube aí do futebol brasileiro que mais investiu na última janela de transferência. A questão não é investir pouco, a questão é como investe. Porque se você utiliza melhor o seu recurso financeiro, com certeza você pode tirar proveito disso. Olha quantos indicadores tem para o Vasco tomar decisão, né? Eu quero um estrangeiro, perfeito. Vai esperar, porque o negócio está parando agora. Vai esperar mais algumas semanas, mais um mês. Aí o cara chega, ele é estrangeiro. Se é um treinador que nunca trabalhou no Brasil, ele vai ter que se adaptar também. Os jogadores terão que se adaptar a ele. Muitas das vezes não é rápido, Flavinho. Demora, essa adaptação às vezes é lenta. Pode custar a temporada do Vasco. Muitas coisas já custaram na temporada do Vasco. Então, situação muito delicada do clube. Tem que ver para quando. É claro que você tem que ter paciência, tem que ter calma na hora de escolher um novo treinador. Mas se é para trazer um cara daqui a 2, 3 meses, e esse tempo aí, esse intervalo, será que não daria para fazer uma aposta agora? 2, 3 meses não deu certo e aí parte para um medalhão que viria do exterior. Acho que alguma coisa precisa ser feita com mais emergência. E olhando o elenco, tem que ter um substituto. O Paê, né, se machucou,
não dá para contar com ele exatamente, não tem um substituto, as características do Payet, o Vasco não tem exatamente um centroavante de confiança para substituir o Verratti, jogador de lado de campo, o Vasco tem fragilidades bem claras no elenco, que eu acho que tem que ser corrigida, tem que ser reforçada agora. E o técnico, não sei, gente, tem que mapear o mercado aqui no Brasil, talvez, pensar num treinador que chegue imediato para tentar solucionar, 2, 3 meses não deu certo, parte pro medalhão. Ficar parado, vendo o barco afundar nessa situação que não acho correto. Muito bem. E olha aqui, ó, agora fala do meu fogão. É isso aí, galera. Infelizmente, o Vasco tá nessa situação, né, no Campeonato Brasileiro. É o primeiro time abrindo a zona de rebaixamento ali com 3 pontos. Em seguida tem o Vitória, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. Todos com um jogo a menos que o Vasco, né? Esses times têm um jogo a menos que o Vasco. Por causa aí da tragédia acontecida no Rio Grande do Sul, esses jogos ficaram atrasados. Acredito eu que não deveria parar os campeonatos. Acho que há uma solução melhor do que isso, né? Por causa de que 10%, 20% ali dos times do campeonato, você parar o Brasileirão, tendo em vista que tem Copa Sul-Americana, essa Copa aí que a seleção brasileira vai jogar, esqueci o nome desse troço chato aí. Eu acharia melhor, tem helicóptero consegue viajar de uma cidade para outra, pega esses caras, aluga o helicóptero, né? O time tem dinheiro para isso, aluga esse helicóptero, paga um hotel, uma diária, não quero pegar diárias caras, porque senão vai pesar. Cara, pega aí um hotel mais simples, mais básico aí, combina com algum time para você treinar lá, todo estado grande aí que tem bastante times vai ter um estádio aí onde vai poder revezar aí os treinos, né? Ou não vai ter treino, dá para fazer alguma coisa, dá para fazer algum remeleixo aí para não prejudicar todo mundo, né? Tendo em vista que o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul já está prejudicando. Então, se você para mais uma engrenagem, o futebol, querendo ou não, é uma engrenagem, gera muita renda para muita gente, né? Não só para jogadores. Tem gente que acha que às vezes é só os jogadores que ganham alto salário, não, mas gera muita coisa. Tem ambulante, tem comércio ao redor, tem passagens aéreas que torcedores pegam, viajam para assistir os jogos, né? Torcida, como é que fala? Torcida organizada. Então, há muita coisa envolvida nisso daí. Eu tô vendo a imprensa batendo aí que tem que parar. Eu acho que é ao contrário, né? Eles não estão enxergando o ponto que vai prejudicar muitas pessoas. Foi igual em 2020. Parou tudo. Parou todos os comércios, prejudicou todo mundo. Tem famílias que dependem desses jogos, dessa movimentação, que vai acabar prejudicando. E youtubers, tudo. Até a própria imprensa vai falar de quê? A imprensa não tem futebol, a imprensa vai falar de quê? Cara, engloba uma coisa gigantesca, né? Gigantesca. Então, parar o campeonato nesse momento seria para mim uma burrice, cara. Sendo que, não tem outra opção. Beleza, mas não, ao meu ver tem. Ao meu ver, tem a opção. Vai jogar lá no Maracanã. Vamos supor. No Maracanã não jogaria porque já joga 2 times. Vai jogar no Newton Santos. Ou no estádio do Corinthians. Pô, lá em Barueri, São Paulo é o lugar que tem mais estádio aí, se eu não me engano. Daria para jogar lá em São Paulo, né? Aí os caras jogam lá, treina lá, faz o que tiver que fazer para lá, cara. Dá para fazer. Dá para fazer. É um mês, né? Um mês seria aí 4, 5, 6 jogos, 9 jogos que seja, dá para fazer. Agora, parar, eu acho que seria uma besteira gigantesca fazer isso aí com o Campeonato Brasileiro.